Venda das férias. Será que é possível vender férias? A gente no direito do trabalho chama isso de abono pecuniário de férias. Existe uma regra que regulamenta a possibilidade do empregado vender parte das suas férias para o seu patrão. Vamos lá. Suponha que uma pessoa tenha direito a férias de 30 dias, férias padrão. De acordo com o 143 da CLT, essa pessoa pode vender até 1/3 das suas férias, ou seja, ela pode gozar 20 dias de férias e trabalhar 10 dias deste período que ela teria de férias. Então, ela teria direito a ficar na casa dela por 30 dias, sem fazer nada e ganhando para isso. Mas a lei dá para ela a oportunidade de voltar um pouquinho mais cedo e trabalhar 10 dias deste período de 30 dias. Que vantagem a pessoa leva com isso? Bom, do ponto de vista do empregado, existe uma vantagem pecuniária. Repara, ele ganha para ficar na casa dele 30 dias de férias. Ganha a remuneração mais 1/3, 30 dias. Tá pago, desculpa, tá pago para ele isso. Na medida em que ele volta um pouquinho antes e trabalha 10 dias, ou seja, na medida em que ele vende esses 10 dias e volta para o trabalho, ele vai receber também pelos 10 dias trabalhados, óbvio. De forma que, naquele mês, ele recebeu, na verdade, entre aspas, 40 dias. Porque 30 dias foram pagos pelas férias dele, remuneração mais 1/3 constitucional, e 10 dias ele recebeu porque trabalhou. Ou seja, o pagamento fica maior para o empregado se ele vender parte das férias. Mas ele só pode vender até esse limite máximo de 1/3 da quantidade de dias que ele tem de férias. Lembra que, a depender da habitualidade, da frequência do empregado no período aquisitivo, é que eu vou saber quantos dias de férias ele tem. O empregado que durante o período aquisitivo faltou muito pode ter menos dias de férias. Então, é incorreto dizer que a pessoa pode vender até 10 dias. Porque se aquele empregado tiver férias numa quantidade por um período menor, ele não vai poder vender 10 dias, ele pode vender no máximo 1/3 das suas férias, segundo o 143 da CLT. Então, vantagem para o empregado, vai receber mais, descansa menos, vai receber o mês todo como se tivesse descansado 30 dias, na prática vai voltar para o trabalho antes e vai receber mais 10 dias. Com um outro detalhe, esses 10 dias que ele vai receber por ter trabalhado pela venda das férias dele, entende-se que não tem natureza remuneratória. Ou seja, sobre o valor das férias, vai ter fundo de garantia, INSS, enfim, todos os encargos trabalhistas vão ser calculados em cima do valor que ele recebe pelas férias. Se ele vender e voltar um pouquinho antes e receber por esses 10 dias, esses 10 dias não vão participar da remuneração dele, não vão integrar a remuneração dele, não terão natureza remuneratória. Ou seja, eu não vou calcular fundo de garantia em cima disso, INSS, nem imposto de renda. De forma que pode existir aí para o empregado também, em relação aos descontos, alguma vantagem em vender parte das suas férias. Do ponto de vista da empresa, também tem lá as suas vantagens. A empresa fica menos tempo com esse buraco, né, que o empregado deixou, com essa ausência, que às vezes para a organização da empresa pode ser difícil de resolver. A empresa está pagando um salário, um serviço que foi prestado efetivamente, ou seja, pagando aqueles 10 dias para aquele empregado ou para outro que o substitua, o pagamento seria igual. E quando você aproveita o seu empregado que já está acostumado com a sua organização, com o seu serviço, tende a ter uma produtividade maior, né? A empresa tende a ter um aproveitamento melhor daquela mão de obra que já está adaptada àquele trabalho,
muito melhor do que chamar uma pessoa de fora que tenha que cobrir aquele espaço. E do ponto de vista financeiro, como eu disse, é indiferente. Então tem a vantagem da organização da mão de obra, sendo indiferente para a empresa se quem trabalha é a Maricota, vendendo os 10 dias de férias dela no exemplo que eu dei, ou o João. Do ponto de vista financeiro, indiferente, do ponto de vista organizacional, positivo. Agora, falta só a gente descobrir se essa venda de 10 dias é um direito do empregado, ou seja, o empregado ele pode exigir que o patrão compre as suas férias ou não. Existem 2 critérios diferentes para a gente estabelecer isso. E a gente vai definir se é direito ou não de acordo com a data em que o pedido foi feito. Ou seja, se o empregado faz o pedido formal de venda de férias na data ou até a data limite que a lei estabelece, ele tem direito de vender as férias e o empregador não pode recusar. Agora, se o empregado não observou aquela data e faz o pedido depois, aí o patrão pode ou não aceitar o pedido de venda de férias. E qual é este prazo? Diz a CLT que é de até 15 dias antes do fim do período aquisitivo. Então, eu estou trabalhando esse ano para ganhar o meu ticket, meu vale férias. Antes de acabar este ano, enquanto eu estou trabalhando para ter direito a férias lá no futuro, eu tenho que avisar o meu patrão formalmente. Eu quero vender 10 dias de férias. Então, no período concessivo, nos próximos 12 meses, quando você for me dar férias, já bola um jeito de me dar 20 dias só de descanso efetivo e 10 dias de retorno ao trabalho, se eu tiver 30 dias de férias, como no exemplo que eu estava dando. Então, até 15 dias antes do fim do período aquisitivo, é o prazo que o empregado tem para pedir abono de férias, pedir para vender suas férias, exercer o seu direito de exigir a venda das suas férias. Se ele fizer o pedido dentro desse prazo, o empregador, o patrão, tem que aceitar o pedido, não pode recusar. Mas, se o empregado perdeu o prazo e só quando já estava no período concessivo, perto dele sair de férias, ele falou para o patrão: pô, chefe, eu estava querendo vender, tô meio duro, tal, tô precisando de uma grana, se eu vender vai me ajudar? Tudo bem, o patrão mesmo assim pode aceitar a venda das férias, mas não é obrigado a fazer isso. O contrário existe? Será que o patrão pode obrigar o empregado a vender férias? Não. Essa é um direito, esse é um direito assegurado ao empregado. Quem pode exigir ou não é o empregado e não o patrão. Então pensa, vantagem de vender as férias. Para o empregado, um mês de 30 dias, ele vai receber os 30 dias de férias, se ele tiver direito a 30 dias, né, no exemplo que eu estava dando, os 30 dias de férias com o adicional de 1/3, mais os 10 dias que ele trabalhou, ou seja, ele vai ter um mês aí de 40 dias. Vantagem para o patrão, consegue organizar melhor a sua mão de obra. É direito de quem? Direito do empregado. Patrão pode recusar? Depende. Se o empregado pediu até 15 dias antes do fim do período aquisitivo, não pode recusar. Agora, se o empregado perdeu esse prazo e fez o pedido posteriormente, aí sim, o patrão pode dar a venda das férias, garantir a venda das férias de acordo com a sua conveniência. Espero que você tenha entendido, não é tão difícil assim, mas qualquer dúvida já sabe onde me encontrar. Um beijo e tchau!